Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. E que quando Ele abrir a boca aqui essa noite, ó Deus, será o Senhor falando para a Tua igreja, falando aos nossos corações. E nós, ó Deus, como Tua igreja, declaramos os nossos corações abertos, os nossos corações como terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Guarda, ó Deus, a Tua família, os Teus bens, guarda-o debaixo da Tua poderosa mão nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Hoje nós estaremos ministrando, quebrando as correntes na nossa vida financeira. Amém, amados? Nós vamos colocar por terra hoje, no nome de Jesus Cristo, tudo que está segurando, tudo que está prendendo, tudo que está fazendo com que nós fiquemos parados nesse ano de 2011, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos colocando um fim aqui, no nome de Jesus, pela fé, nessa história triste de derrota, que vai se transformar em histórias de vitórias, no nome de Jesus. Abriu a sua Bíblia? Evangelho segundo nos escreve o médico Lucas, capítulo de número 5, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o quê? As redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompeia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Podeis assentar. Nesta noite nós vamos estar falando, ministrando sobre a sua vida, sobre a minha vida também, sobre a nossa vida financeira. Nós estamos crendo que o que nós colocamos aqui durante essas 4 semanas que estarão sendo ministradas aqui por homens de Deus que têm nas suas vidas, eles espelham verdade, porque eles vivem aquilo que eles pregam, aquilo que eles fazem, aquilo que eles dizem, aquilo que eles andam, aquilo que eles expressam. Deus tem abençoado a vida deles de maneira tal que as nossas vidas também serão abençoadas, no nome de Jesus. Esta campanha nesta noite, nós vamos dizer que quebrando os grilhões da nossa vida financeira. O que é uma vida financeira? O que é uma vida financeira? Quando nós lemos aqui, às vezes nós pensamos que cada um de nós, se nós fizermos um apanhado aqui, pessoas estão desempregadas, vai existir pessoas aqui que estão desempregadas,
vai existir pessoas aqui empregadas ganhando muito pouco, vai existir pessoas aqui na igreja empregadas ganhando muito, vai existir pessoas aqui, empresários de micro, pequenas empresas, vai existir aqui dentro da igreja empresários, grandes empresários de empresas que faturam alto, e vão existir também aqui na igreja empresários pequenos, médios ou grandes, que as suas vidas, as suas empresas não estão passando lá grande coisa na vida financeira. Mas nesta noite, no nome de Jesus Cristo, nós vamos colocar algo que vai trazer fé ao seu coração, e que nós vamos aqui, no nome de Jesus, cantar o cântico da vitória, em nome de Jesus. Aqui fala de algumas pessoas, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, Pedro, irmão de André, irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, também irmãos. Os 4 eram empreendedores, os 4 eram donos de uma empresa, de pesca, que era gerida ali na região da Galileia, ficava ali perto de Cafarnaum. Provavelmente essa empresa não só cuidava do mercado local, do mercado ali na beira do mar da Galileia, mar de Tiberíades ali, mas talvez eles iam um pouco mais abaixo e começavam talvez a exportar o seu produto final, que eram os peixes, para o mercado central da cidade de Jerusalém. Mas o que nós vimos aqui nesta história é uma história que tem tudo para não dar certo, uma história que tem no seu embojo, no seu ensejo, algo que parece que não vai dar certo, parece que está caminhando para tudo, está dando errado na vida desse povo. A Bíblia diz que quando eles estão andando, caminhando aqui, a Bíblia diz que Jesus chega. Mas o que me chama a atenção mais é que Pedro não estava preocupado com Jesus. O que me chama a atenção é que os problemas de Pedro parece que eram tão grandes, que ele não estava preocupado nem com a multidão que estava ali próximo, e muito menos com Jesus. Pedro estava absorvido nos seus próprios pensamentos. Pedro estava ali sentado, talvez com seu irmão André. A Bíblia diz, depois de passar uma noite inteira, preste atenção, uma noite inteira pescando, para que eles pudessem cuidar das suas casas, das suas famílias, dos seus lares, os seus avós pescadores, os seus pais pescadores. Os únicos sonhos que colocaram nos seus corações eram: de pai para filho, nós teremos uma geração de homens pescadores. E agora estavam ali uma família de pescadores, sentados na beira do mar, sentados com as suas redes nas suas mãos, e agora só que das suas redes eles não extraíam o produto final que estaria fazendo com que eles seriam prósperos e abençoados. A Bíblia está dizendo que eles não pegaram nada. Normalmente, quando uma pescaria é ruim, você pega alguma coisa. Quando uma pescaria é ruim, você pega algo. Mas aqui está dizendo que eles pegaram o que tanto? Pegaram o que tanto de coisa? Nada. Ou seja, imagina a situação que estavam esses homens. Na sua cabeça, a minha empresa, se continuar desta maneira, se ela continuar desse jeito, eu não dou mais 6 meses para ela, ela vai estar fechando as portas. E mais, além de eu fechar as portas da minha empresa, também junto com ela vão meus sonhos, vão a minha esperança, vão a esperança dos meus empregados, e vão muito coisa junto com ela. E esses homens estavam ali. Talvez nesta noite, talvez aqui neste lugar, nós estejamos muitas pessoas aqui passando pelas mesmas coisas, as mesmas situações.
Aqui está dizendo que esses homens estavam ali tirando gravetos. Você já viu como que é bom, quando nós subimos aqui no púlpito, nós estarmos contando para as pessoas das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida? Não é bom e agradável? Nós subirmos aqui com a boca cheia, nós falarmos para as pessoas que nos rodeiam, como nós temos sido abençoados, como Deus tem nos abençoado, como nós temos sido prósperos em todas as coisas. Que bom quando nós temos testemunho, mas e quando nós não temos esse testemunho, o que nós fazemos? Nós não queremos aparecer perto das pessoas, nós queremos fugir. Quando as coisas não estão dando certo para nós, às vezes nós queremos fugir. Quando as coisas não estão sendo tão determinantes como as quais nós planejamos, a primeira coisa que nos ocorre é fugir das pessoas que nos fazem perguntas. E aqui a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Fazendo o quê? Diga, lavando. De novo, vocês não escutaram. O que eles estavam fazendo? Lavando o quê? As redes. Passava uma pessoa, e aí, Pedro, tudo bem? E os peixes, Pedro, cadê os peixes? Eu passei lá na sua empresa, não tem peixe lá, eu vim aqui ver. Cadê os peixes, Pedro? E Pedro lavando a rede. Às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, é da mesma maneira. Às vezes nós passamos por momentos, se chegamos agora no final do ano, estamos em novembro, não queremos mais fazer campanha, não acreditamos mais que Deus pode nos abençoar, queremos fugir dos nossos amigos que estão sendo abençoados, que estão testemunhando, não queremos estar perto daqueles que estão prosperando, daqueles que estão crescendo, não queremos às vezes estar ouvindo o testemunho, porque às vezes aqueles testemunhos nos trazem dor, porque ao contrário daqueles, nós estamos às vezes indo abaixo, estamos fazendo o quê? As pessoas passam, e aí a empresa, como é que vai? E você fala, estou lavando as redes, ou seja, estou fechando as portas. As pessoas olham para você e perguntam, e a família? Só estou vendo você na igreja sozinho, cadê a sua família? E você às vezes diz, estou lavando redes. Você de cabeça baixa, tirando folhas para um lado, material, algas para o outro lado, pedaço de pau para o outro lado, e diz, não, eu estou perto de separar, da maneira que as coisas vão indo, não chega até no final do ano, e o meu casamento não vai prosperar, não vai para frente. Às vezes as pessoas olham para você, veem em você alguém, uma pessoa totalmente equipada, uma pessoa totalmente voltada, uma pessoa que tem tudo para dar certo. Pessoas investiram em você, confiaram em você, e agora elas perguntam, e aí, você pegou aquele dinheiro, aquele financiamento, conseguiu aquele emprego novo, como que está? Está crescendo, já é chefe? Não, já fui demitido. Já passei por 3 empregos, não consegui esse ano firmar. O que você está fazendo? Estou lavando rede. Levante a sua mão assim para o céu. Diga assim comigo, Deus, ainda neste ano, a minha boca, a minha própria boca, ainda testemunhará das grandes, maravilhosas, perfeitas vitórias que o Senhor ainda entregará nas minhas mãos. Faz assim com as suas mãos, em nome de Jesus, recebe, em nome de Jesus, ainda nesse ano, confia, creia, invista da autoridade de Deus, invista em fé,
Oh, Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando eu ia plantar lá na fazenda, eu era novo convertido. E como novo convertido, Deus coloca uma fé tão grande que, se eu tivesse a fé que eu tenho hoje, quando eu era novo convertido, eu tenho certeza que seria um homem totalmente, muito mais espiritual, um homem muito mais cheio da vontade, da unção, do desejo, do despertar, da convicção. Mas Deus coloca na nossa vida, parece que Ele enche o nosso tanque. Eu lembro que quando eu ia para a beira, eu saía, terminava às vezes um dia ensolarado, às vezes trabalhando em tratores, olhando alguma coisa ou outra. Quando ia chegando de tardezinha, 5:30 para 6 horas, eu ia lá no fundo, no quintal, pegava umas minhocas lá, pegava uma varinha, colocava dentro de um litro, e eu pensava, lá no fundo passava um córrego. Lá no fundo da casa passava um córrego, a uns 100 metros de distância, e eu pegava uma lanterna e ia para lá para pegar lobó, pescador de lobó. Mas no meu coração a minha fé era tão grande, irmãos, eu conto isso para vocês com determinação. A minha fé era tão grande que eu jogava um anzol grande, uma isca grande, e eu orava assim: Jesus, eu sei que o Senhor vai realizar um milagre aqui hoje. Aqui nesse lugar parece que só tem lobó, mas eu quero levar um peixe de no mínimo 3 quilos lá para dentro hoje. No mínimo 3, 5 quilos. Nem que seja um lobozão desse gigante. Que o Senhor faz um milagre, acontece. E eu vivia, irmãos, isso direto todos os dias que eu ia pescar, eu pensava isso. Nunca peguei o tal do lobó desse tamanho. Mas eu estava pensando hoje eu estava pensando, quando eu estava meditando nesta palavra, e Deus me trouxe isso no meu coração, eu estava pensando nisso. Eu sempre tive a aspiração de pegar um peixe enorme, grande, ali naquele risinho. A minha fé era bastante para aquilo. Se Deus colocasse lá, irmãos, quando engarranchava alguma coisa, eu quase pulava já dando glória a Deus já. Mas não era o bichão. Mas eu estava pensando hoje, eu nunca peguei esse peixão lá, mas todas as vezes que eu voltava para casa, eu voltava com um embornal cheio, lotado, com a varinha que colocava assim, lotada de lobó. Você pegava, fazia um arrozinho branco à noite, fritava aqueles lobozinhos, abria aquele negócio, abria aqueles bichinhos. Irmãos, e nós fazíamos uma festa, chamava os peões ali, a Marisete, os meninos pequenos, e nós fazíamos uma festa e comia daquilo ali, e tudo aquilo ali sobrava para o outro dia, para o almoço ainda do outro dia. O que Deus falou comigo? Às vezes, no nosso dia a dia, talvez nesse ano de 2010, muitas pessoas talvez ficaram pensando, nesse determinada coisa grande demais. Talvez você teve uma aspiração grande, que coisa boa, nós devemos ter grandes aspirações, grandes sonhos. Nós não devemos sonhar coisas pequenas, não. Nós devemos sonhar coisas grandes. Mas às vezes muitas pessoas chegam no final do ano dizendo que estão frustradas, porque não conseguiram realizar o seu grande sonho. Mas o que Deus me falou é exatamente o contrário. Ele disse assim: olha para trás e veja o suprimento diário que eu dei na sua vida. Não te faltou nada, te sobrou, foi abundante. Deus é supridor da minha casa, da sua casa, da minha vida, da sua vida. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus que realiza os nossos sonhos. Eu só não posso desistir, eu só não posso largar de mão. Pedro estava envolto ali naquela situação,
E a mente de Pedro não estava voltada para Jesus, para Deus, não estava. Os pensamentos deles estavam ali. Eu preciso de alguma coisa. O que ele precisava? De peixe. E o peixe não veio. O problema dele era peixe. O nosso eu não sei qual que é. Mas às vezes nós não temos, da mesma maneira como Pedro, nós estamos às vezes sentados, parados no mesmo lugar, arrancando coisinhas tristes, entristecidos, não temos o olhar nosso para Deus, os nossos olhos estão fixos naquelas coisinhas pequenas, e às vezes nós deixamos de receber grandes coisas na nossa vida. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que, lá no verso 3, diz assim: entrando num dos barcos, ela diz que eles estavam lavando as redes, os pescadores desceram do barco, começaram a lavar as redes, e diz que Jesus chega então, se aproxima daquele momento. Pedro não estava olhando para Jesus, estava de cabeça baixa, estava preocupado com nada, mas Jesus chega ali naquele lugar, e diz assim: e entrando Jesus num dos barcos, que era o de Simão. Oh, glória a Deus! Ali naquela região, a região da Galileia, onde envolvia o mar da Galileia, envolvia a cidade de Cafarnaum, Nazaré, Betânia, um bocado de cidades ali. Tinha mais ou menos, aproximadamente 4.000 pescadores. 4.000 pescadores. E a Bíblia diz que Jesus, no momento de desespero, de fracasso, de angústia de alma, de sonhos frustrados, a Bíblia diz agora que Jesus, olhando, caminhando pela praia, Jesus para na frente de um daqueles barcos. Talvez olha para Pedro e pergunta para ele: Pedro, você me empresta o seu barco? Pedro deve ter pensado assim: pronto, agora enrolou de vez. Porque além de eu não ter peixe, além de eu ter perdido tempo lavando as redes, além das redes estarem praticamente prontas, Jesus agora vai me atrasar de eu pegar esse material todinho e levar lá para os lugares, levar de novo, guardar isso aqui tudo para ver se amanhã eu recomeço de novo. E Jesus talvez falava: Pedro, você me empresta o seu barco? E a Bíblia diz então que, no verso de número 3, Jesus disse assim: entrando no barco que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco de quê? Da terra. Afastasse o quê? Um pouco da terra. Pedro estava aqui, o barco aqui, o mar aqui, a multidão de pessoas que acompanhava Jesus. Você já viu a coisa mais triste que existe? É quando um fracasso seu é acompanhado por mais de uma pessoa, por duas, por três, por quatro, por cinco. Um pescador que pesca a noite inteira, mais de 4 pessoas pescando, não pesca um peixe. Agora chega uma multidão perto dele, ele não tem um peixe sequer. As pessoas que o conheciam, os amigos, os empresários locais, olhava para ele: mas que frustrante, rapaz, que vergonha, que vexame. Jesus, Pedro aqui no barco, Jesus e a multidão. Jesus fala com Pedro: tu me empresta o seu barco, Pedro? Pedro deve ter ficado assim um pouco. Falou: Senhor, pois não, entra no barco. Ele pediu: Pedro, afasta o barco um pouco da terra. O que é afastar da terra? O que é nós afastarmos da terra? Tirarmos os nossos olhos das coisas terrenas,
tirarmos os nossos olhos das resoluções terrenas, conseguirmos tirar os nossos olhos de dilemas, de problemas, de algumas coisas ruins que estão acontecendo, e Jesus pediu: Pedro, larga a multidão, larga o mar e entre e afasta um pouco da terra. Afastar da terra é tirar o natural da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Afastar da terra é você conseguir ter os olhos diferenciados. Afastar um pouco da terra, não está falando para deixar a terra, abandonar a terra, não. Nós vivemos nisso aqui. Eu passando isso aqui para coisas espirituais, que são as quais eu quero que nós entendamos nesta noite. Afastar um pouco não é você abandonar todas as coisas, não. É você desafixar, é você tirar, é você desobjetivar os seus olhos daquilo que está acontecendo hoje, agora, já. O seu coração machucado, é você conseguir extrair e ter uma nova visão, e enxergar aquilo que está às vezes um caos, é você ter uma visão diferenciada. Se Jesus está te pedindo, está entrando com você no barco, e Ele está dizendo: me empresta esse barco, saiba de uma coisa, algo sobrenatural vai acontecer. Levanta as suas mãos para o céu e diga: eu estou vendo o sobrenatural acontecer na minha vida. Oh, aleluia, glórias a Deus. Quantas ansiedades, irmãos. A ansiedade tem nos deixado presos à terra. A ansiedade tem nos deixado com o nosso coração fixado no nosso dia a dia. E nós não temos conseguido enxergar quem está na nossa volta. Jesus diz: por que andeis ansiosos? Com que é a vez de comer? Com que é a vez de beber? Com que é a vez de vestir? Não vale mais a vida do que comida? Não vale mais o corpo do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, e faz uma pergunta: porventura eu não supro as suas necessidades diárias? E aí ele vem a outra pergunta: porventura não valeis muito mais do que elas? Você acha que você vale mais do que um passarinho? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então por que nós vivemos tão ansiosos, não acreditando nisso? Afastar um pouco da terra. Afasta um pouco da terra. Quando nós afastamos um pouco da terra, Jesus está conosco, preste atenção. Quando nós afastamos um pouco da terra, o Senhor está conosco. E quando nós afastamos um pouco da terra, os nossos olhos já não ficam mais somente nas coisas terrenas. Eu vou lutar pelas coisas terrenas, eu vou viver às vezes lutando por coisas terrenas, mas essas coisas terrenas não me prenderão mais na terra, porque eu estou do lado de alguém que a qualquer instante pode realizar e suprir as minhas e as suas necessidades, no nome de Jesus. Diga: eu creio nisso. Eu coloquei uma pergunta. Aqui diz que no verso 4: e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Quando acabou de falar, aí Jesus vira para Simão. Ou seja, eu emprestei um barco para Jesus, eu emprestei um instrumento para Jesus falar com o povo, com a multidão. Eu emprestei o objeto que era o meu objeto, o meu ganha-pão. Era instrumento da minha empresa para ser útil nas mãos de Jesus. E agora Jesus olha para mim e diz assim, a Bíblia diz: e quando acabou de falar,
ele vira-se para Pedro. Ou seja, no reino de Deus existem prioridades. Diga comigo, no reino de Deus existem prioridades. Primeiro, diga primeiro, as coisas do reino, depois, as coisas da terra. E tendo Jesus acabado de falar as coisas do reino, vira então para Pedro e diz: Pedro, o que é que ele fala para Pedro? Lança de novo a rede. Depois de nós estarmos sendo um instrumento de Deus, aonde quer que eu estiver, aonde quer que você estiver, o que você tem colocado, aliás, o que você tem colocado à disposição de Deus, para que Ele use, para que seja instrumento nas mãos dEle, para que Ele possa, quando Ele terminar de executar a sua obra, Ele possa fazer e usar e falar para você: agora faz assim, volta lá, lança de novo ao mar. O que você tem colocado nas mãos de Deus para ser usado? O que você tem se colocado nas mãos do Senhor para ser usado? Uma coisa é certa: o que Deus pedir para você, o que Deus usar, que for seu, quando Ele usar, Ele não vai devolver da mesma maneira que Ele pegou emprestado. Quando Deus usar algo que é nosso, entre aspas, Ele não vai devolver jamais da mesma maneira a qual Ele pegou. Oh, glória a Deus! Jesus pediu um barco vazio emprestado para Pedro. Oh, glórias ao Senhor! A multidão viu o fracasso de Pedro. A multidão viu o fracasso da empresa de Pedro. Viu as portas fechadas da empresa de Pedro. Pedro fica arrasado no meio de 5.000 pessoas. Mas agora Jesus vira-se para Pedro diante também da mesma multidão. Preste atenção. Diante da mesma multidão, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, lança-te novamente ao mar. E a multidão olhando. E Pedro pensa: e agora? Será que é mais um vexame? Será que agora, além de eu perder o meu tempo, não peguei nada, as redes já estão limpinhas? Será que vai ser mais uma vez um vexame que vou passar diante do povo? Olha o teste que Deus faz às vezes na nossa vida. O que nós temos colocado diante de Deus para ser instrumento nas mãos dEle? Instrumento, não instrumento único, não um instrumento multiplicador normal, não, mas um instrumento exponencialmente, um instrumento que traz para nós aquilo que nós emprestamos Deus nos dá 100. Quando nós emprestamos os nossos dons, os nossos talentos, Deus devolve muitas vezes mais. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa confiança, os nossos tesouros, o nosso dinheiro, tudo que nós temos nas mãos de Deus, Ele pega emprestado, usa da maneira que Ele quer e Ele nos devolve muito mais do que aquilo que Ele pegou, aleluia. Deus não nos fica devendo nada. Lança-te ao mar, volta ao mar. As pessoas viram desonra, viram coisa ruim, mas agora os olhos delas estavam contemplando de novo a mesma pessoa chegando para Jesus, o mesmo Jesus chegando para o mesmo homem e dizendo: Pedro, lança-te ao mar. Pedro tremeu nas bases. Pedro entendeu que já tinha visto falar de Jesus, e Pedro entendeu que
aquele momento, além do medo que ele estava sentindo, ele abandona o medo, e daquele medo ele faz uma rica e preciosa oportunidade, uma oportunidade tremenda na vida dele, de ser abençoado como ele nunca foi na sua vida. As pessoas que viram a derrota, Jesus diz: lança-te ao mar, vai lá. A Bíblia diz que ele foi lá, e quando ele estava lá, porque ele disse assim: Senhor, por mim mesmo eu não vou, por mim mesmo, Senhor, eu nada apanhei a noite inteira, porque, Senhor, é de madrugada que é bom, é de noite é que é bom pegar peixe. Senhor, de noite a multidão não estava aqui, de dia não pega peixe, eu sei, mas a mesma multidão estava lá para ver ele durante o dia, onde que ele iria? Ele disse assim: Senhor, eu sei que esse negócio naturalmente não funciona, a minha rede está limpa, dobrada, mas pelas tuas palavras, as tuas palavras, eu vou lançar novamente a rede ao mar. Amados, quantas vezes nós precisamos, quando chegando assim no final do ano como esse, às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro lado, olhamos que quando nós conseguimos olhar simplesmente para o dentro da nossa cidade, mas quando nós olhamos às vezes para o dentro do país, olhamos para fora do país, começamos a ver a Europa, começamos a ver sinais, começamos a ver coisas ruins, começamos a ver falta de emprego, começamos a ver recessão, começamos a prestar atenção nessas coisas. Às vezes nós nunca conseguiremos sair do lugar e sempre continuaremos a estar lavando redes. Mas aonde você foi humilhado, aonde você foi maltratado, aonde você não conseguiu romper na sua vida, Deus vai te colocar no meio dessas pessoas, no meio da multidão, no meio das pessoas às quais você convive, e vai dizer para você: lança-te novamente ao mar. E você vai lançar a rede. E você vai lançar a rede, e as mesmas pessoas que viram derrota, agora vão ver abundância na sua vida. Vamos ficar de pé. Abundância, prosperidade, vitória, ser vencedor, ser vitorioso, conquistador. Eu não sei o que te passa no seu coração. Nós estamos falando de coisas financeiras, nós estamos falando de coisas que dependem de coisas da terra. Mas se nós olharmos para a história da Bíblia, nós vamos ver que os maiores homens da Bíblia, eles enriqueceram, prosperaram, mas nunca confiaram nas suas próprias qualidades, nas suas próprias vontades, no seu rol de amizades, nas pessoas que estavam próximos deles. Todas essas pessoas que romperam, que venceram, todas as pessoas que estão dentro da igreja, que dão testemunho de que são vitoriosas, você pode saber que elas têm uma história com Deus. Você pode saber que elas não conseguiram simplesmente sozinhas, mas você pode saber que mais de uma vez, talvez, elas lançaram a rede. E quando elas lançaram a rede, a Bíblia diz que aquelas redes vieram rasgando de lá, vieram tão cheias que vieram rasgando. Ou seja, aquelas mesmas pessoas viram que não foi uma coisa natural, mas um homem no meio de 4.000 outros, escolhido, que entrou num barquinho. O que eu digo para você nesta noite, talvez ainda no final do ano, está chegando a sua hora de Jesus estar pedindo o seu barquinho emprestado, para que Ele faça coisas, e você seja abençoado ricamente, poderosamente nele. Pedro falou: eu não sei
eu não entendo, eu não estou entendendo mais nada, eu não estou sabendo de mais nada, mas uma coisa eu vou acreditar, nas tuas palavras, Jesus. Mas não se esqueça de uma coisa, quando você tiver o milagre chegar até você, a Bíblia diz que Pedro precisou chamar os amigos, para que eles pudessem estar arrastando a rede com ele. Não se esqueça de uma coisa, no momento da sua bênção, esteja rodeado de amigos para poder também estar te abençoando. Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Oh Jesus maravilhoso, oh Jesus tremendo, oh Jesus de milagres, ó Pai, oh Jesus infinitamente maior do que os nossos sonhos. Ó Senhor, o que nós poderemos dar ao Senhor? Ó Deus, o que nós poderemos estar entregando nas Tuas mãos? Deus, quantos universitários, quantos homens de negócios, Senhor, quantos profissionais liberais, quantos empresários, empreendedores, quantos empregados, ó Deus, que têm vontade, têm sonhos. Ó Deus, nesta noite eu creio pela atuação do Teu Espírito Santo. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. E por isso eu oro a Ti nesta noite, ó Pai. Realiza, Pai, os milagres necessários, ó Deus. Realiza, Deus, os milagres necessários para que estas pessoas, estas mesmas pessoas que estão aqui nesta noite e também aqueles que estão nos assistindo através da internet, ó Pai, estas mesmas, Pai, possas ter um sorriso novo nos seus lábios e dizer que a rede foi lançada e que eles receberam, ó Deus, muito mais do que aquilo que eles estavam pensando, sonhando a realizar, em nome de Jesus, amém. Eu orei, mas eu quero que você que está precisando, sei, porque quando a gente prega, na verdade a gente fala para todo mundo, mas quando a gente prega, não é todo mundo, no mesmo dia, no mesmo culto, que recebe a mesma palavra da mesma maneira. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele fala com algumas pessoas. O Espírito Santo de Deus, às vezes nesta noite, está com o pé no barquinho de alguém, para entrar. E talvez seja você. Eu queria que você saísse e viesse aqui à frente, que eu quero orar com você, para quem sabe Deus mudar a sua vida, Deus mudar a sua história, Deus te dar uma nova trajeto, uma nova maneira. Você que está dizendo, olha, eu estou encerrando, eu estou fechando, eu estou acabando, eu estou largando, abandonando, não dá mais certo, não tem mais condições, vem aqui à frente. Eu sou um instrumento de Deus nesta noite para abençoar a sua vida. Deus vai honrar a fé de vocês e vai honrar a minha fé de estar chamando vocês aqui à frente para receberem esta oração. Lá no verso 11, para nós orarmos, diz assim: e eles, levando o barco de novo para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção numa coisa: aqueles homens receberam o maior milagre de prosperidade nas suas vidas. Eles receberam o maior milagre até hoje tinha acontecido na vida deles. Nunca tinha acontecido um milagre tão grande na vida deles como aquele de prosperidade. Mas quando eles chegaram tão perto de Jesus e eles receberam um milagre, eles entenderam que aquele milagre não era tão superior a do que estar tão perto de Deus, tão perto do Senhor. A Bíblia diz que e largaram tudo,
os milagres, os peixes, o dinheiro e seguiram a Jesus. O que é que eu estou dizendo para você nesta noite? Você vai ser abençoado, vai ser abençoada. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Mas você nunca vai deixar de colocar como o Senhor prioridade na sua vida. Põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Diga assim comigo, com os olhos fechados. Diga assim: Senhor, eu creio nesta noite que o Senhor ouviu a minha oração, o meu gemido, o meu clamor. Eu creio, a Deus, não em coisa alguma, mas nas tuas palavras, Senhor. Diga de novo: nas tuas palavras, Senhor. Por isso continuarei e lançarei a rede no lugar que o Senhor determinar para a minha vida. Recebe, em nome de Jesus Cristo. Recebe a orientação do céu sobre a sua vida. Recebe a presença de Deus nos seus negócios. Recebe a orientação de Deus no seu dia a dia. Recebe na sua mente algo diferenciado, que vai fazer de você alguém diferenciado aonde você estiver. Recebe em nome de Jesus Cristo do céu. Recebe em nome de Jesus. Em nome, sejam prósperos, sejam abençoados, sejam muito abençoados, sejam muitíssimo abençoados, sejam prósperos financeiramente em todos os momentos das suas vidas, aonde vocês pisarem, aonde vocês colocarem a planta dos pés, que Deus possa fazê-los prosperar em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.